E nós voltamos com o segundo bloco do nosso programa institucional Bastidores do Poder Legislativo, esse nosso encontro semanal, antes de cada sessão ordinária. Como a gente já combinou, o encontro acontece aqui no plenário, as sessões ordinárias às terças-feiras, e às quintas você confere tudinho na íntegra aqui pela Rádio Vale do Capibaribe. Nesse momento já está aqui conosco na comunicação da Câmara de Vereadores a vereadora Milena de Apoio, que vai nos contar um pouquinho da sua caminhada parlamentar e também do Agosto Lilás, das políticas em prol das mulheres. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Antônio. É um prazer estar aí na casa de vocês, Acredito que todas essas lives que são transmitidas através do rádio também, a gente está sempre aí pertinho das pessoas. É muito importante a gente falar também, Antônio, do momento que a gente está vivendo, que é um momento eleitoral, onde a gente também não vê assim, um grande protagonismo feminino. Quando você vai para a presidência, nós temos 2 mulheres concorrendo. Quando a gente vai para o governo do estado, nós temos de diversos nomes que nós temos, são mais de 5, somente 2 mulheres concorrendo ao governo do estado. Quando você retorna aqui para Santa Cruz de Capibaribe, só 2 mulheres eleitas como vereadoras. Eu fui a 7ª mulher em 70 anos, não é isso? A 7ª mulher, uma casa que, digamos assim, foi governada por homens durante todo esse tempo. Mais ou menos em torno de 89, sendo que alguns tiveram ali reeleição, Então, sempre retornando também à Casa de Vereadores. Aí eu espero que em algum momento a gente ganhe esse protagonismo, que tenha pelo menos a metade do público, enquanto mulher, concorrendo às eleições, também vencendo as eleições. Vereadora, nesse momento, graças ao alcance da Rádio Vale, a gente está chegando nos fabricos, As pessoas que não nos podem nos acompanhar pelo YouTube agora nos ouvem. E uma grande parcela da população que está no fabrico, que estão nos fabricos, são de mulheres. Tendo essa perspectiva, tendo a perspectiva que o TSE apurou, que são 34,8% de candidaturas femininas, a senhora expressou bem, 7 mulheres eleitas vereadoras, só que quando a gente vai para o âmbito nacional, são um pouco mais de 52% desse eleitorado também são de mulheres. O que está acontecendo, vereadora, para que a gente não tenha essa equalização entre o número de candidaturas e o número de eleitoras? As mulheres não se veem representadas? Como é que a senhora vê essa dinâmica, uma vez que a senhora ocupa hoje uma posição de destaque no município, a 7ª vereadora em 72, 73 anos de emancipação política? Dá para sentir um pouquinho desse panorama? Eu vejo que a partir do momento onde se tem pouca oportunidade para as mulheres concorrerem, você pode ver que tem um quantitativo, mas é sempre bem menos do que o homem. Eu diria que é menos da metade da quantidade, sempre de mulheres. Então, quando a gente vê mulheres eleitas, a gente também vê que o trabalho delas não ganha tanto destaque, apesar de vários trabalhos que a gente faz. Por exemplo, eu estou todos os dias na rua. A gente tem requerimentos, a gente está sempre correndo atrás. Assim como diversas outras mulheres que passaram pela Câmara de Vereadores. Assim como a gente também tem no Senado. Mas pouco se fala a respeito dessas mulheres. E aí faz com que muitas vezes a gente, por não ouvir sobre o trabalho das mulheres que estão ali para representar, a gente quando vai votar, a gente acaba... Rapaz, eu ouvi muito sobre o trabalho de uma pessoa, mas era um homem. Então as pessoas vão ter aquela questão de votar pelas pessoas que vão ter um destaque na mídia, vão sendo faladas. E, infelizmente a gente vive um momento onde realmente os trabalhos que vão ganhando destaque são dos homens. Infelizmente a gente vê isso aqui no município, a gente vê isso a nível de estado também aqui em Pernambuco. A gente sempre discutindo política, você vai ver que vai sempre surgir vários nomes masculinos em relação ao trabalho, em relação do que está sendo visto, seja bom, seja ruim. Mas quando a gente para falar das mulheres, a gente, eu não tenho visto na mídia, a gente não tem visto as pessoas comentando. Não que elas não façam, não que não haja trabalho, mas esses trabalhos não são tão divulgados quanto dos homens. E a senhora visualiza uma perspectiva para a mudança desse paradigma ou tem já trabalhado em prol dessa mudança? Olha, eu vejo que isso é um trabalho que cada uma dessas mulheres estão buscando
né? Enquanto senadora, a gente, pronto, vai ter agora 2 mulheres concorrendo, 2 mulheres que realmente buscam destaque, uma delas também que já vem concorrendo há muito tempo ao governo do estado, inclusive. Então, assim, são pessoas que têm uma atuação. E por mais que, vou falar por mim, por mais que a gente tenha uma atuação, a gente vai ver que a questão da mídia, do suporte, quando a gente vai para a campanha, a questão do financeiro é completamente diferente. Mas o que a gente precisa é realmente chegar nessas mulheres, chegar no público masculino e mostrar que a gente também tem trabalho. Isso a gente consegue fazer a partir das nossas redes sociais, que eu tenho trabalhado bastante. Tenho tentado ao máximo assim, ser mais presente nos stories, mostrar o nosso dia a dia, mostrar o nosso trabalho. Mas infelizmente é uma dificuldade que você pode ver. Dentro dos 70 anos, 7 mulheres já demonstram o quanto a gente não consegue mostrar o trabalho dessas mulheres. Vereadora, saindo do âmbito político, onde a mulher enfrenta essa batalha diária, e a gente pegando um pouquinho do agosto lilás que estamos vivenciando, nós temos aí a campanha de prevenção à violência doméstica e, infelizmente, os anos passam e os números têm só aumentado. Eu sei que a senhora tem algumas matérias correlacionadas a essa temática, a gente vai discutir na sequência com relação a alguns requerimentos, mas no seu caminhar no dia a dia, o que é que a senhora tem visto, o que é que tem podido trazer para a gente sobre essa questão? A senhora recebe relatos dessas mulheres? Como é que é um pouquinho desse seu cotidiano a partir dessa temática tão importante para as mulheres? A gente vem acompanhando principalmente, né, as palestras dadas aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente mesmo, enquanto vereadora, eu estou presente e posso falar para os jovens. É tão importante porque quando vem para a Casa de Vereadores, vem tanto as meninas quanto os meninos que estão ali estudando e elas vão ouvir assim como eles. Então, eles vão ser conscientizados a pararem com essa prática que alguns trazem de pessoas mais antigas, digamos assim, e vai mudando assim o contexto. As mulheres vão aprendendo a como lidar com as situações e como saírem dessas situações, e os meninos vão entendendo a questão de mundo, porque a gente também precisa conscientizar a população. A partir do momento que a gente não consegue passar informação, aquela pessoa também não vai ter aquela compreensão extensa do mundo. A escola ela vem para isso, quando eles vêm para a Casa de Vereadores, vêm para obter as informações, a gente consegue realmente conversar com as pessoas. Na rua a gente passa as informações, a gente tem os contatos das secretarias, vai passando as informações que são nos prestadas. Enquanto aqui, Casa de Vereadores, a gente realmente tem conversado com os pares para que se envolvam mais. Por exemplo, nós tivemos uma palestra aqui com os alunos, vou falar pelo turno que eu pude estar presente. E a gente estava com as 2 vereadoras, mas todos os homens já não estavam presentes. E é importante que eles estejam e que possam repassar a mensagem para esses meninos que vêm para a Câmara de Vereadores, que vêm aqui e muitas vezes também querem ver a outra realidade, querem ouvir muitas vezes a particularidade do homem enquanto vereador, como é que ele tem visto isso, como ele tem atuado. Até as meninas mesmo que vêm se perguntam muitas vezes, certo, nós temos as 2 vereadoras que são minoria aqui falando sobre, representando, mas também querem ver essa luta delas, né, que eu diria, mais representada, mais ouvida. Eu acredito que uma coisa que a gente tem hoje que é muito importante é as nossas redes sociais. Então, nas nossas redes sociais a gente sempre diz, eu enquanto vereadora estou sempre à disposição de passar essas informações, de chegar junto até a secretaria. Infelizmente a gente vê os casos somente se agravando. Por mais que a gente lute por políticas públicas, as coisas só se agravam. Em Santa Cruz, por exemplo, a gente precisa urgentemente de uma delegacia da mulher que seja realmente ativa o tempo inteiro, que a gente possa chegar lá e ter um atendimento, eu diria assim, diferenciado, protetor. Não que hoje não tenha, mas um atendimento diferenciado. Mais direcionado, específico. Exatamente. Mas enquanto isso a gente tem passado as informações, porque sem informação as pessoas não conseguem também se conduzirem a esses locais. A gente lamenta pelas situações que a gente tem visto ao entorno, não só enquanto cidade de Santa Cruz, mas eu diria que o Brasil tem sofrido muito com isso. Enquanto mulher, a gente trabalha bastante, mas enquanto a gente não tiver
no mínimo, um quantitativo maior de mulheres para trabalhar com isso dentro das câmaras legislativas, seja Câmara de Vereadores, seja Câmara dos Deputados, a gente sempre vai sofrer um pouquinho com esses debates não sendo tão prolongados quanto deveria. Uma pauta que a gente poderia conversar toda semana acaba ocorrendo apenas em um mês específico. Isso não pode acontecer. Vereadora, e segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que está aqui comigo em tela, o país representa um homicídio a cada 4 horas e uma agressão física doméstica a cada 2 minutos. Ou seja, se a gente fizer uma conta por baixo, esses nossos 10 minutos de diálogo aqui, consequentemente 5 mulheres foram agredidas. Como é que a gente chega nesses espaços? A senhora bem frisou que é pela informação, mas o que está faltando mais? Além, considerando que talvez alguma dessas mulheres não tenham a oportunidade de nos acompanhar agora, não estejam com o rádio ligado, não estejam com o YouTube, estejam até, como posso dizer assim, né, como posso dizer assim, proibidas, sabe, mais com ausência de mecanismos para ter acesso a essas informações. Como chega a esses lares? Aqui na cidade, enquanto vereadora, a gente, como eu falei, a gente consegue passar informações. A gente não consegue definir questão de punição, que é o que a gente mais quer, então a gente repassa isso a pessoas que estejam dentro do governo federal, deputados federais, que podem fazer essas leis, que podem de fato legislar nesse âmbito, porque aqui a gente fica só sobre informação, é passar informação. Se você anda na rua, você vai conversar com essas mulheres. É uma mulher que normalmente está ali na rua, vai na calçada, que vai levar o seu filho na escola, que vai buscar. E essas informações são passadas nesses locais. Ou famílias que precisam ter uma assistência do CRAS e também vão ser acompanhadas. Mas o que a gente consegue fazer enquanto âmbito do município, infelizmente, é passar as informações e pedir que realmente a questão das leis sejam realmente mudadas. Mas eu, enquanto vereadora, não posso fazer, os demais vereadores no âmbito do município também não conseguem tratar, infelizmente. E eu estava até conversando com alguns adolescentes que vieram aqui, porque uma pessoa me questionou: Milena, vocês vão fazer a palestra e isso evita que isso aconteça nas casas, nos lares, que as coisas continuem da forma que está. E eu acredito que a gente começa passando a informação a esses jovens, para que eles não reproduzam essas situações, para que as mulheres elas não permaneçam nessas situações e que a gente possa ter pelo menos a informação dada a esses jovens. A gente sempre fala que eles serão a diferença, farão a mudança no mundo, eles são o futuro de Santa Cruz e que a gente fala todas essas palavras bonitas. Na prática a gente precisa informá-los para que sejam grandes mulheres, grandes homens e realmente mudem essas estatísticas. Vereadora, a gente tem o 180 e a gente tem também o sinal universal de socorro com as mãos, né? Que o pessoal que está em casa acompanhando pelo YouTube, aqui e virou, né? E por trás, né? Que fica fazendo o aceno por trás. A gente tem visto o quanto esse sinal tem sido importante para que algumas mulheres possam ser assistidas. Algumas, como a gente acompanhou nas TVs, né? Estão exatamente naquele momento vivenciando uma agressão psicológica. Algumas estão sendo até sequestradas naquele momento. E o quanto é importante a gente compartilhar informações desse teor e simples, né? Com seu gesto universal de socorro pelas mãos, você ser assistida, né? O pessoal de casa que está nos acompanhando pela Rádio Vale não vai conseguir visualizar o sinal, mas depois dá só uma conferida lá no YouTube da Câmara, que na sessão de hoje você já vai conferir um pouquinho disso. Seria por aí, vereador, o caminho para a gente tentar vencer, paralelo à educação, paralelo às políticas públicas, seria discernir mais esse pedido de socorro? Quando a gente descobriu, vou falar por mim, o sinal eu vi a partir do próprio Instagram. A gente rodando conteúdos, a gente vê aparecer no Instagram e a maioria das pessoas tem visto isso dentro de vídeos que são divulgados dentro do Instagram, para você ver a questão da evolução da informação hoje, que a gente tem ela na palma das mãos, a gente consegue ter um acesso que antes não se tinham. As pessoas elas não tinham a noção de como buscar uma ajuda, de como passar uma informação, tá na rua, tá num momento ali difícil e não conseguir se comunicar com alguém. Hoje a gente já tem a facilidade de conseguir transmitir de forma, eu diria, discreta,
que aquela pessoa que está ali do nosso lado, ela não vai ver a situação e a gente vai conseguir ajuda ao nosso redor. Mas tudo isso a partir das informações que são colocadas. E eu diria que a internet ela é fundamental para isso e tem nos ajudado bastante. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue chegar na casa de todo mundo, bater na porta de todo mundo. Através da internet as pessoas têm um acesso e conseguem buscar ajuda. Por exemplo, hoje a gente tem a questão da inteligência artificial, que a gente faz perguntas e eles conseguem nos dar uma resposta. Às vezes não tão verdadeira, mas muitas vezes conseguem nos dar alguma coisa baseada naquilo que a gente precisa, que também serve muito para informação, que está aí na mão dos nossos jovens, que estão aí para eles repassarem para os pais, para as mães, para as tias. Eu sempre digo, quando eles vêm aqui para casa, né, que eles têm que acolher quem está do lado deles, porque a gente não sabe em que situação aquela pessoa tem vivido, o que é que está acontecendo. Enquanto Câmara de Vereadores, a gente, como um todo, não conhece a realidade de cada casa aqui do município, mas a gente consegue legislar para que a gente tenha, de forma em conjunto, uma sociedade mais tranquila, que siga as leis, que possa observar o que é que está acontecendo, mas tudo isso através das redes sociais. Porque realmente, como eu falei, a gente não consegue bater na porta de todo mundo, mas essa informação tem como adentrar aquele lar. Vereadora, a senhora, só neste ano legislativo, a senhora já tem 73 matérias apresentadas aqui no âmbito do Poder Legislativo, algumas já com a tramitação concluída em plenário. Mas eu vou destacar um requerimento da senhora, o 2153, do ano de 2025, lá do ano passado, em que a senhora solicita a criação e implantação de uma campanha municipal intersetorial de incentivo e busca ativa voltada para as mulheres que não concluíram a educação básica, visando o seu retorno à sala de aula através da educação de jovens e adultos. Essa matéria ela foi aprovada, né, teve sua tramitação concluída no ano passado, no dia 18 de novembro do ano passado. A senhora tem acompanhado o desdobramento desse requerimento? Como é que a senhora tem atuado justamente em prol dessa matéria? Vou falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia de criarmos, né? Primeiro, a gente vem vendo o próprio UFPE sendo colocado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, finalmente, depois de tantos anos. Eu tenho 23 anos e não consigo fazer hoje a minha faculdade aqui em Santa Cruz. Mas futuramente essas mulheres vão poder também adentrar esse espaço. E por que não a gente poder colaborar para que elas também cheguem lá? Para isso é necessário que elas terminem o ensino fundamental, é necessário que elas terminem o ensino médio e que por muitas vezes essas mulheres acabam por não conseguindo concluir seus anos de estudo porque precisam se retirar para trabalhar, para cuidar de casa, para cuidar dos filhos e muitas vezes elas não têm um incentivo após para conseguirem retornar. É importante que a gente esteja ao lado dessas mulheres para que elas tenham essa oportunidade, que muitas vezes não foram deixados por desleixo, ou porque não queriam, ou porque realmente não havia força de vontade. Muitas vezes não tinham como. Elas foram, eu diria que, retiradas daquele espaço para servir a outras demandas que elas precisavam executar. Muitas mulheres, quando engravida, já sai da escola, porque muitas vezes não vai ter a assistência de alguém ficar com o filho para poder prosseguir na escola. Mas hoje a gente consegue ver uma realidade diferente. Hoje nós temos programas que já fazem acompanhamentos familiares, como o CREAS, como o CRAS, que podem estar perto dessas famílias. A partir daí, fazer uma busca, conhecer essas mulheres que precisam dessa ajuda, que precisam retornar para a escola, que não finalizaram. Muitas dessas mulheres têm um sonho ainda de fazer suas faculdades. Por exemplo, a minha mãe, ela tem seus 40 e poucos anos, retornou para a faculdade agora, que era um sonho de sua juventude. E a gente lá em casa sempre incentivando ela a retornar. Então, quando eu vejo isso dentro da minha casa, eu vejo que a gente pode construir isso fora também. Levar essas mulheres também a finalizarem seus estudos para que elas possam também retornar e adentrar uma universidade. Porque, como eu falei, ainda é o sonho delas e que a gente precisa realmente pegar na mão e direcionar. É para isso que o poder público ele está aqui presente, né?
Eu acredito que quando a gente vota em pessoas, quando a gente escolhe representantes, quando a gente tem uma Câmara Legislativa, seja ela no âmbito do município, estadual, federal, é para que a gente realmente dê as mãos e colabore com a vida das pessoas. E voltar a estudar, voltar a realizar os seus sonhos, também é poder do poder público de auxiliar. Vereadora, a gente está chegando ao término do nosso programa, a gente tem que passar para a sessão, mas se a gente finalizar um pouquinho, de mulher para mulher, a exemplo daquela famosa loja, né? O que a senhora diria para essas mulheres que nos escutam agora, tendo ideia que a gente está falando com a dona de casa, que está nos seus afazeres e ligadinha no rádio, com o pessoal, com as mulheres que estão no fabrico, com muitas mulheres que estão no campo, principalmente a mulher rural, né, que é muito ligadinha no rádio, mais do que nos dispositivos móveis, e sobretudo para essa mulher que está enfrentando algum tipo de violência, seja patronal, seja psicológica, seja até a física, né, ou que está vivenciando alguma circunstância de vitimação, né, a culpa retornando para si como se fosse dela, né, e a gente sabe que sempre do agressor. O que a gente diria para essa mulher nesse momento? Primeiramente, eu gostaria de dizer que mulheres venham para o âmbito político, que venham trabalhar aqui. Vocês também podem ser representantes, vocês também são líderes e devem ocupar esses espaços que são de grande importância para uma sociedade. A mulher, ela precisa ter essa representação, ela precisa estar nessas atuações para que a gente possa avançar com mais projetos, com mais discussões a respeito da mulher, das crianças, que a gente consiga abranger de fato, com mais força, essas reivindicações, para que a gente não perca a nossa voz, para que a gente não perca os nossos direitos, para que a gente não perca nos debates, nas conversas. E dizer para você, mulher que está aí precisando de ajuda, que você tem representantes, que vocês têm o poder público, vocês têm as políticas públicas que há muito tempo não se tinha e que vocês podem procurar a mim enquanto vereadora, que vocês podem procurar também onde vocês estão. Acredito que tem as representantes de bairro, tem as representantes da zona rural, que também podem ter essa colaboração fundamental na vida dessas mulheres. Inclusive, Antônio, a secretaria responsável que já cuida do Centro da Mulher aqui em Santa Cruz de Capibaribe, ela faz palestras tanto aqui no centro como com as mulheres da zona rural. Então, muitas dessas mulheres têm essas informações, eu diria que pelo menos as presidentes desses espaços, e que podem estar colaborando com a gente. E sabendo que nós aqui queremos trabalhar para que cada uma de vocês não percam seus direitos, que vocês possam realmente buscar a ajuda dos momentos necessários. Nós estamos aqui, né, em Antônio. Coloco sempre não somente o meu trabalho à disposição, mas eu costumo dizer que a Câmara de Vereadores, ela está à disposição do povo, está à sua disposição. Perfeito, vereadora. Eu estava aqui para eu não passar o Instagram da senhora equivocado, né? Eu estava aqui buscando ele, mas o pessoal encontra a vereadora Milena aqui na Câmara de Vereadores, no Gabinete 6, no SAPL, Santa Cruz do Capibaribe, quando aparecer a abinha do parlamentar, que aparecer as fotos de todos os vereadores, dá uma clicada no nome ou na foto da vereadora Milena, que vocês vão ver a atuação legislativa dela. E lá no Instagram é o @Milena Soares, Milena com Y, ou vereadora Milena normal.oficial. Qualquer um dos dois você vai encontrar a vereadora Milena e acompanhar um pouco mais do trabalho dela. Na sequência, vocês vão ficar na companhia da 24ª sessão ordinária, onde a gente tramitou aí mais de 200 matérias legislativas, e a gente tem um novo encontro na próxima semana, sempre a partir das 2 da tarde, aqui pela Rádio Vale do Capibaribe, a pioneira da cidade. A todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana.